as contradições do governo Vargas e o fim do Estado Novo. A entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados, portanto, dos defensores da democracia, demonstrou uma séria contradição no governo de Getúlio Vargas. Por que lutar ao lado das forças democráticas e instaurar um governo ditatorial? Nesse sentido, a partir da entrada do Brasil na guerra, houve um aumento das manifestações populares pedindo a reabertura política do país e novas eleições para presidente. Além disso, a propagação do perigo comunista, utilizado por Vargas como justificativa para a manutenção da ditadura, não era mais visto como legítimo pelos grupos sociais e políticos. Então, as pessoas começaram a se perguntar. O governo do Vargas, era um governo ditatorial, mas ele tinha se aliado aos países que eram democráticos. Então as pessoas começaram a ficar, como isso? Ele é tão contra essa questão de democracia, ele quer um governo ditatorial, nós queremos também uma de democracia. Então, vamos começar a fazer manifestações na rua e pedir a reabertura política, pedir novas eleições, e foi isso que aconteceu. Dessa maneira, Getúlio Vargas entendeu que não seria possível manter um governo ditatorial. Portanto, em fevereiro de 1945, decretou novas eleições para a presidência do Brasil. Além disso, para iniciar o processo da redemocratização, o governo de Vargas também decretou o fim da censura aos meios de comunicação e o perdão a todos os presos políticos do novo Estado, como Luiz Carlos Prestes, líder tenentista na Primeira República e depois um dos principais nomes do Partido Comunista, além de ter sido companheiro de Olga Benário, que conhecemos na personalidade da primeira aula desse bimestre. Então, o Getúlio Vargas entendeu que não iria conseguir continuar com o governo ditatorial. Então, ele decidiu, em 1945, fevereiro de 1945, que iria ter novas eleições aquele ano. E, além disso, ele decretou o fim da censura, dos meios de comunicação e o perdão político para os que eram contra o seu governo, Aqui nós temos uma imagem da manifestação de estudantes pelo fim do Estado Novo, aqui, As eleições de 1945. Com a convocação das eleições de 1945, os partidos políticos começaram a se articular novamente. Como havia previsão do pleito para o fim do mesmo ano, as articulações foram rápidas, formando novos partidos com pouca coesão política. Então, o que acontece? Eles viram que teria eleição até o final daquele ano. E eles começaram a correr atrás de políticos, para se candidatarem e correr naquela questão de eleição. Então, eles formaram novos partidos com pouca coesão política. Partidos sem sentido, sem nexo, sem que trouxesse algo realmente para o povo. Dentre os partidos de oposição a Vargas, se destacou a União Democrática Nacional, UDN, que lançou a candidatura de Eduardo Gomes à presidência. Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra de Vargas, também se lançou na corrida eleitoral, através do Partido Social Democrata, PSD. Dutra se destacava como um militar de carreira e, apesar de ter atuado como ministro de Getúlio, apresentava discordâncias do presidente. Assim, também se apresentava como oposição, mas uma oposição moderada, sem grandes ataques ao governo do Estado Novo. Então, eles decidiram, decidiram colocar dois candidatos. O Eduardo Gomes, que era da União Democrática Nacional, e ele era muito contra o governo do Getúlio Vargas. E o outro era Eurico Gaspar Dutra, que já tinha trabalhado com
com Vargas, né? Ele era ministro da Guerra de Vargas e ele entrou no PSD, que era o Partido Social Democrata. E ele também era contra algumas questões do governo de Vargas. Mas ele, por ter trabalhado com Vargas e tudo mais, ele não se opunha tanto às coisas. Então, tinha uma posição moderada contra o Vargas, sem grandes ataques ao governo do Estado Novo, na verdade, né?